Senhoras, senhores, muita luz e muita paz. Live apometria terapêutica. Vamos nesse momento pedir a Deus Pai Todo-Poderoso a sua proteção e a sua intercessão. Nosso Senhor Jesus, o amparo e o apoio aos dias que se seguem, a sustentação em nosso processo de individuação, para que possamos ser aquilo que viemos ser, suprimindo meros detalhes, equalizando forças minêmicas, fortalecendo a paz e a serenidade em nossa vida. Elevamos o nosso pensamento ao alto, reconhecemos a nossa pequenez diante do Cristo de Deus e dos bons anjos celestes e Deus Pai Todo-Poderoso. Rogamos ao Dr. Bezerra de Menezes a paz e a serenidade, a luz e a misericórdia. Desde já pedimos, se possível, você clicar na tela para manter a live no ar e compartilhar a live com quem precisa. Vamos iniciar o atendimento psicológico, apométrico, com carinho, com fé, com humildade, levando até você no conforto do seu lar a palavra psicológica, doutrinária, evangelizadora, dedicando com amor e com esperança nosso coração e a luz do nosso porvir. Vamos à abertura do texto. A condição terrena, numen hoc, separa o pensar prévio e o pensar no seu ser humano, mas não em si. O símbolo mitológico da serpente tem sobre si o peso da terra, mas também seu mutável e germinante, do qual tudo provém. Sempre é a serpente que faz com que o ser humano sucumba ora um, ora outro, o princípio de tal forma que se torne pré-julgamentos, vícios, um erro. Não se pode viver só com o pensar prévio ou só com o prazer. Tu precisa dos dois. Não podes ficar ao mesmo tempo no pensar prévio e no prazer, mas deves ficar alternadamente no pensar prévio e no prazer. E no prazer deves obedecer a leis respectivas, ou seja, ser fiel ao que tens no coração. Muitas pessoas dão preferências ou ao pensar prévio ou ao prazer. Uns preferem pensar baseados eles na arte da vida. Exercitam seu pensar e a sua cautela e perdem assim o seu prazer de viver. Por isso, tantas pessoas envelhecem mais cedo e têm um sorriso faltando no rosto ou uma expressão severa. Aqueles que amam o prazer exercitam o seu sentir e o seu vivenciar, perdem assim o pensar. Por isso, são jovens, mas a juventude muitas vezes pode cegar o pensamento. Os que pensam e buscam o mundo sobre o pensando, os sentidos e sobre o sentido, encontram a verdade. Às vezes, passando pelo erro, e às vezes em ambos. Então, o exemplo mitológico da serpente é um caminho da vida. Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, do pensar para o prazer, do prazer para o pensar. Portanto, a serpente é um adversário simbólico da inimizade. Contudo, uma ponte sábia que liga direta e indiretamente a esquerda e a direita através do desejo, segundo as necessidades de nossa vida. Deus te abençoe de coração. Se você puder dar um like
e compartilhar. Agradecemos, pede o TikTok, para que a live se mantenha no ar. Sigamos com reflexão. Então, se Eva é o simbolismo da serpente, porque ela se mostrou a sua face, a serpente, a sua ingenuidade, a sua bondade, a sua bem-querença. Bom dia, Neuza, Deus abençoe. Então, o caminho a levou ao prazer do fruto proibido. Mas foi um caminho errado, assim como Ulisses na mitologia grega. Ulisses, por exemplo, ele negou quando astuciosamente sentiu o prazer de Troia. O que seria Ulisses na viagem errada? Se ele não tivesse enganado o caminho, não tinha descoberto. Não haveria a Odisseia. Então nós podemos pensar que às vezes o perdão parece o caminho mais difícil e o prazer parece o caminho mais fácil. Mas o que ocorre, indubitavelmente, é que não há um prazer exato sem um perdão definido. Não há uma luz interna sem um amor que polariza. Não haverá esperança se não houver humildade, confluência, caridade, carinho fraterno, amor. Sem amor, como podemos trabalhar na nossa vida potencialidades latentes do nosso ser? Às vezes nós nos firmamos em um prazer tátil, e um prazer degustativo, e um prazer sensório, e um prazer, em algumas pessoas, organicamente genitais, mas o verdadeiro prazer está na alma, está no espírito, está na felicidade de um momento que se descobre, está na felicidade de um momento em que se amolda diante o enigma da vida. Então não é o prazer que amorfina, mas é o prazer que plenifica, que é o prazer duradouro. Prazer de se sentir leve, por tirar um peso do ódio, do rancor, da mágoa, dos ciúmes, do egoísmo, da ambição, da vaidade, do apego material. Então, quando você desloca do ego aquilo que apenas o estava revestindo em prazeres efêmeros, você desloca também uma energia arquetípica que vai te demonstrar que o amor é a base de sustentabilidade da vida. É com amor que nós vencemos as dificuldades, que nós superamos as barreiras, que nós perdoamos os nossos semelhantes, que nós envolvemos-nos numa oração. É com amor que a escola da vida começa a fluir, começa a crescer, começa a trabalhar. Então você precisa descobrir o prazer de amar, o prazer de sentir o bem fluir dentro de ti, o prazer de dedicar-se com esperança e fé ao seu coração. Vamos fazer orações nesse momento por quem sofre, pela humanidade. Você pode colocar suas intenções, o local, a região onde você mora. Vamos pedir, Senhor, com toda a misericórdia desta vida, protege-nos do mal. Eleva-nos diante os nossos medos e anseios. Fluidifica o nosso organismo com a tua água santa e sagrada. E ajuda-nos a curar doenças e males do corpo e da alma. Pai, faz de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio,
que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver dúvidas, Pai, que eu leve a fé. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se viverá para a vida eterna. Amém. Mentaliza comigo com calma agora os pensamentos em alinho. Realmente imaginava, dizia o homem, que na minha velhice descobriria um filho amado no meu coração. Que eu tivesse agora a essência desse filho trabalhando por mim. Sim, quem mais seria essa criança? Senão aquilo que transcende a minha sombra. Porque não é impossível um homem de bem amar o outro e vencer as próprias imperfeições. Como se o filho das minhas criações fosse mais forte do que o medo das minhas reações abruptas. É como se um rei e um servo se criasse dentro de mim. E um lugar onde eu enterrava os meus medos e os meus traumas não era o fosso das ilusões, nem a depressão dos meus sentidos, mas a humildade de dizer que se ama e a caridade de fazer pelo outro o que queira que faça a si mesmo. As reações mais belas vêm da palavra, vêm do sentimento, vêm da humildade, vêm da simplicidade, vêm do coração. Quantas palavras murmuras ao vento, ó filho de minha criação da alma, quando te abraço, ó filho da criação do meu espírito, quando imiscuis em mim pensamentos de luz. Bom dia, Márcia Silvia, Deus te abençoe. Quem te dá força não é a ambição, porque eu arranco de mim nesse momento aquilo que me ojeriza. E todo o sagrado deixa de ser odioso, porque eu não tenho mais inculto em mim o medo, e sim deixar-me alegrar pelo abraço de minha alma, que não perturba o seu sossego no templo do coração. Ganhar a alma o que gerou, vencer o monstro das nossas criações egóicas. Obrigado você que está dando like para a live se manter no ar. Muito obrigado. O mundo de olhos bem vistos, que retira de nós a preguiça, que carrega espiroquetas sobre a superfície do lamaçal do pensamento confluente de emissões negativas, limpando a atmosfera em torno de nós. É o Pai de luz que abraça sua alma e tornou-se em Deus o Verbo em si. Filemon certa vez disse: coloca de volta nos teus ombros o manto de estrelas, porque isso representa a comédia do teu amadurecimento, porque o Cristo vive em ti. Quando tu me destes o poder mágico
de levar esperança a quem sofre. Coroaste o filho das minhas emoções com o poder ao qual mesmo José, o pai do Filho de Deus, colocou o seu amor naquele ser refeito de luz. Minha alma, angélica e humana, como ficaste feliz por estar ao meu lado. Eu estou honrando o meu Pai. Estou sentindo-te como filho amado do bom Cristo. Jamais desconfiei de ti, Senhor Jesus. Quão mínimo foi a minha presença, conseguindo imaginar que através dos teus abraços, o ninho de esperança voltou à minha casa. Não há dois amores numa vida. Há uma vida em dois amores. Dessa partição nasceu o Filho de Deus. Quão querido e admirável. Inevitável é não sentir esperança em vê-lo. Sentados à beira da água doce, escutando o canto dos pássaros, Deus renasce em nós, como a água salitre da vida, dizendo o quanto eu o amo, Senhor, e quanto tu tens caridade por mim. Onde estão aqueles que te julgam, mulher? Perguntou Jesus. Não é uma pergunta irrespondível, é uma pergunta de amor. Nenhuma pergunta é maior com amor do que aquela que vai além. Porque muitas coisas virão. E aonde eu estou? Aonde eu sou mais forte? Aonde há a geração dos meus sentimentos? Bom dia, Cláudia. Deus te abençoe, Cláudia Cris. Bom dia. Aonde há o caminho? Aonde há a vida? Nós não estamos sozinhos no deserto. Deus olha para nós do alto. Anjos vagueiam em torno de nós, velando os nossos passos. As sombras são apenas as ignorâncias do sentir e do prazer que foi conspurcado por uma reação emotiva falha no odiar. Porque a mulher que ia ser apedrejada foi mais forte em pedir ajuda a Jesus. Assim ela gerou dentro de si a ânima mundi, que ostenta o bem e o mal, fortalecida num ósculo de amor. Todo sentimento de amor, todo sentimento de luz, todo sentimento de caridade nos torna mais fortes quando nós nos sentimos presentes, quando nós nos sentimos agraciados. Obrigado, Luciana, Deus abençoe. Quando nós nos sentimos esperançosos pela vida. Confessar os seus pecados, confessar os seus medos, confessar as nossas dores, não é perder o tino, não é se fragilizar, não é se deixar adoecer, é conversar e dialogar com Deus. É sentir o olhar meigo da vida. É completar as fases do destino. É ter em mente que o amor, somente o amor, cobre
uma multidão de pecados. O maior carinho que tu possas fazer pelos teus é o cuidado, é o respeito, é a fraternidade, é a esperança, é a caridade, é a humildade. Obrigado, pessoal. Quem quiser dar um toque na tela, obrigado, querida. É o afeto. É viver esse psicologema de você sentir o simbolismo da religião te guiando de um lado e a ciência, a razão e o empírio te sustentando do outro. É trabalhar as potencialidades da vida com certeza de que tu possas vencer as tuas imperfeições, que tu possas crescer para o alto. Quando eu falo do espírito dessa época, eu não falo a justificação do que está dentro de mim, porque nós temos escolhas e devemos honrar as nossas escolhas. Eu aprendo do espírito dessa época que o que governa do muito alto é a bondade de Deus, e o que está nas profundezas é ainda os preconceitos humanos. Cheio de vaidade humana, nós não vamos muito além do próprio ego insuflado. Mas quando nós temos a união da ciência e da fé, da caridade e do amor, da simplicidade e da presença amiga, nós não roubamos a fala e a escrita de quem diz o que lhe pensa, o que lhe pesa, o que lhe conflui. Porque o Supremo é o trilho onde o nosso vagão não se descarrilha. E Deus vem a todo momento, a todo instante, manifestado pelo sentido supremo do amor. Deus é a imagem daqueles que o adoram, diz o Evangelho, e a imagem daqueles que o honram pelo fruto sagrado do amor. Alegre-se. Se o deserto é a terra seca, rejubile-se, que a estepe e floresça como narciso, cubra-se de flores. Sim, rejubile-se com grande júbilo de exultar. Então se abrirão os olhos aos cegos, os ouvidos aos surdos, e se desobstruirão as forças anímicas, curando a nossa alma. Então o coxo saltará como o servo. A língua do mundo cantará alegre, porque a água jorrará do deserto, os rios da estepe. A terra seca se transformará no brejo, e a terra árida em mananciais de águas. Onde repousam os chacais, surgirão campo de juncos e papiros. Ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de sagrado. Os impuros passarão por ele, mesmo andando por esse caminho, de modo que os estudos não desagregarão. Isaías, livro sagrado da Bíblia, 35, 8. E João Evangelista disse: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos sua glória, glória a ele que tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Porque um menino em nós nasceu,
e um filho nos foi dado. E ele recebeu o poder sobre seus ombros. E lhe foi dado esse nome, Conselheiro Maravilhoso, Deus Pai Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. E concluindo a nossa live terapêutica evangelizadora, nós vamos tentar reproduzir a passagem de Isaías, primeiro falando no seu latim. Isso é um pouco delicado, peço perdão se a pronúncia não for exata, mas em segundo faremos a tradução. E ela diz: o caminho do que há de vir. Isaías, dicit quis creditis, audut nostro et bastion Domini cu relevatum est, et ascendas sicut virguluntum, coroam et sictu radic, da terra sitiente, non est species inique decor e vidimus, et non erat. Aspectus et desiveravimus despectum et novissimum viram dolorum e sentium infiniti tentem, et quasi abscondutus vultus essius, et despectus und necto repuctum vuns vere langrus nostros ipsi tuit eledores nostros, ipsi portaviti et not putvamus, e o quasi leprosum e percussum adio et humiliatum. Isaías disse, traduzindo o latim: quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço de Javé, ele cresceu diante dele como um rebento, como raiz que brota de uma terra seca. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, um homem sujeito à dor, familiarizado com a enfermidade, como uma pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezados, não fazíamos caso nenhum dele, e no entanto eram as nossas enfermidades que ele levava sobre si, e nossas dores que ele carregava, mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido, Deus e humilhado. Essa passagem da Bíblia de Lutero, descrita em 1921, cria o verso dessa passagem observando o nascimento do Salvador, o nascimento do simbolismo do Cristo, acontecendo justamente o esperado e exatamente a solução do que é o mais improvável, de que o nosso amor triunfe sobre o ódio e que a nossa luz seja mais forte do que as humilhações dos homens. Dedicando essa palavra ao teu coração, uma homenagem ao nascimento de Hippolyte Léon Denisard Rivail, no ano de 3 de setembro de 1804. Ele dizia o seguinte: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontram encerrados nesses dois preceitos. Se fossem seguidos neste mundo, seríamos todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência, direis mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico muitos pobres se alimentariam, e não vereis mais, nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Rico, pensais um pouco nisso, ajudais com o que tens de melhor. Os infelizes, dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houveres feito.
para que encontreis ao sair do vosso envoltório terrestre um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesses saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles que pude beneficiar em minha última vida terrena. Amai, pois, o vosso próximo. Amai como a vós mesmos. Porque o sabeis agora, esse infeliz que repines talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastai para longe de vós. Então qual será o vosso desespero em reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que me compreendais bem o que é a caridade moral. A cada um que a pode praticar e que nada custa materialmente e que é a mais difícil de ser praticada. Caridade moral, caridade material, caridade da alma. Essa é a palavra que vos trago com as bênçãos de nosso Senhor Jesus, para que derrama sobre nós as bênçãos ao dia de hoje, nos protegendo de todos os males do corpo e da alma e colocando um anjo sentinela de luz em torno de nós. Bendito seja o nome do Senhor, hosana nas alturas. Bendito que vens em nome do Senhor, hosana nas alturas. Mero Robert Filho, um abraço muito carinhoso. Obrigado, Olga. E um afeto muito sincero no seu coração. Gratidão, gratidão, gratidão. Tenhamos um dia abençoado por Deus, iluminado pelo Cristo e abençoado pelo Dr. Bezerra de Menezes e seus trabalhadores de luz. Gratidão, gratidão. Obrigado pela sua participação, pelo seu carinho, pela sua presença. Obrigado pelos presentes, pelos likes recebidos. Obrigado pelos seus comentários. Tudo que vocês fazem é a caridade para com o nosso mínimo e despretensioso labor. Através dessa sala terapêutica, dedicamos a vós palavras da psicologia espiritualista com muito amor e muita luz. Somos apenas humílimos seres que não contempla a vida com figuras de luz, mas doa o seu humilde ósculo com o verbo insuflado de coração.